Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma escola bíblica aqui da nossa comunidade, sejam muito bem-vindos. Faz tempo que eu não venho aqui falar junto com vocês, né? Faz muito tempo, mas estamos aí de volta e hoje a gente veio começar a nossa série aí de aulas falando sobre 1ª e 2ª Samuel, né? A tia Eide falou sobre o livro de Ruth, e em sequência o livro de Ruth vem 1ª e 2ª Samuel, né? Apesar da gente não estar juntos aqui, né, no mesmo local, na mesma sala, vocês estarem me vendo aí pela telinha de vocês, seja no celular, seja no computador, saibam que estou muito feliz de estar aqui. E enquanto eu estava vindo para cá, eu senti de ler um versículo para vocês, que está em Eclesiastes 3, versículo 1. Abrir aqui, que diz assim: tudo tem uma ocasião certa. Tudo tem um tempo certo, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então, de novo, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Esse foi um dos versículos que eu decorei na minha infância, e esse versículo me guiou por muitos anos e me guia até hoje, né? E acredito que esse tempo de pandemia que a gente tem vivido não é à toa, né? Como Deus mesmo fala aqui, tudo tem uma ocasião certa, tudo tem um tempo certo, e há um propósito para tudo que acontece debaixo do céu, né? Então Deus ter fechado a igreja dentro de suas casas, né? Isso tem um propósito, e acredito que isso muito provavelmente possa ser de aperfeiçoamento. Deus, ele quer se aproximar da sua igreja e quer que a igreja se aproxime dele. Então, Deus fechou a gente dentro das nossas casas para a gente voltar à essência, voltar a ter tempo com Deus, ter os nossos devocionais, e a voltar até mesmo a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, né? A gente está aqui em Samuel, a gente já passou por vários livros, né? E se você é um novo convertido e nunca leu a palavra de Deus, nunca leu a Bíblia inteira, leia a Bíblia inteira toda e sempre, né? O nosso Deus, ele não tem um canal no YouTube, ele não tem um vídeo, ele também não tem um podcast, ele também não tem um Twitter, não tem um Facebook, muito menos um Instagram. Mas Deus tem um livro, e ele escolheu que a sua história, a mensagem que Deus tem para a humanidade fosse transmitida através de um livro, e a gente tem que ler esse livro. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Dessa Bíblia aqui, deste livro. Então, leia a Bíblia sempre toda. Se você é um novo convertido e nunca leu, lê. E se você já é velho de igreja, já é convertido, Deus te salvou há muito tempo, leia também a Bíblia toda e sempre, certo? Todos os livros, ela toda, sequencial, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque a gente esquece. E também porque Deus, ele tem muito ainda a ministrar no nosso interior. E é através da narrativa bíblica, através das histórias contadas na Bíblia, que a gente descobre quem é Deus, descobre quem é esse Deus que a gente serve e a gente ama, o que Deus quer de nós, como que Deus quer que nós o sirvamos, e está tudo aqui, e a gente precisa ler isso. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre 1 Samuel. Então, pegue a sua Bíblia aí. Agora que você está assistindo esse vídeo, pegue a sua Bíblia, abre em 1 Samuel. E vamos conversar aqui um pouco sobre essa história, a história de Deus.
1 Samuel, então, do capítulo 1 ao 3, a gente vai ver a história que ela começa com uma mulher chamada Ana. E Ana, ela não podia gerar filhos, ela é uma mulher estéril, ela é mais uma das mulheres estéreis que foram agraciadas por Deus na história da narrativa bíblica por terem gerado filhos incríveis para a história de Deus, para a glória de Deus, né? Ana foi mãe de Samuel. Então, Ana, quando todos os anos a família dela ia para o templo em Jerusalém para celebrar e dar sacrifícios ao Senhor, para adorar ao Senhor. E todos os anos ela se lamentava diante de Deus, porque ela não podia ter filhos. E um dia ela estava tão contrita, tão deprimida com aquilo, que ela orou baixo, mas ela orou com todo o coração dela, ela balbuciou, né? Ela falou baixinho, assim, até mesmo que Eli, o sacerdote responsável do templo da época, ele acusou ela de estar bêbada. Ela falou que essa mulher bêbada está fazendo aqui essa hora, né? E depois que ela terminou a oração dela, ela disse: olha, eu não estou bêbada, eu estava falando com o Senhor. E Deus respondeu aquela oração dela. Deus respondeu a oração baixinha, que ninguém ouviu, que foi só ela e Deus. E Deus deu um filho para ela. Deus deu um filho ainda que foi incrível. Então, muitas vezes, quando a gente acha que Deus não está nos ouvindo, e muitas vezes quando a gente recebe acusações da gente estar se posicionando de uma forma que às vezes incomoda as pessoas, mas agrada a Deus. Deus, ele está olhando para a gente, Deus está vendo aquilo que nós estamos fazendo, e Deus nos honra quando nós nos posicionamos assim, né? Ana rogou ao Senhor, ela pediu ao Senhor, e Deus deu um filho para ela. E ela disse ao Senhor nessa oração que ela devolveria o filho ao Senhor se ela tivesse esse filho. Então ela coloca o nome do filho de Samuel, e ela devolve Samuel ao Senhor. Samuel foi um nazireu, ele foi consagrado ao Senhor desde o nascimento, igual João Batista, né? Quando a gente se a gente voltar uns livros, a gente vai ver em Números capítulo 6 o voto nazireu, né? Deus, no meio da liturgia que ele estava passando para o povo, a liturgia dos sacrifícios e de como o povo tinha que se purificar diante de Deus para se relacionar com Deus. Deus disse assim: olha, gente, no meio dos jovens aí, dos homens e das moças, de qualquer um de Israel que quiser se aproximar de mim de uma forma radical e quiser me amar de uma forma radical, faça o voto nazireu. E o voto nazireu, ele tinha várias exigências de santidade, né? Não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, inclusive não podia nem tocar na casca da uva, e nem nada que viesse da uva, não podia tocar em mortos, né? E isso era uma dedicação de santidade radical ao Senhor. E Samuel era um desses homens. Ele tinha um voto nazireu desde o nascimento. Ele nunca bebeu vinho, né? E ele permaneceu assim até o final da vida dele, né? Então Ana, ela agradece ao Senhor. E então a gente também vê na história de Deus que Eli, o mesmo sacerdote que acusou Ana de estar bêbada lá, a gente começa a ver um pouco da história dele, e a gente vê que os filhos de Eli, eles não eram bons, eles não eram obedientes, eles eram ruins, né? Eles maltratavam o povo de Israel, eles roubavam carnes muito mais dos sacrifícios para eles comerem, né? E mesmo que ele foi um homem temente a Deus, né? E que ele ajudou Samuel a crescer em conhecimento e instruir ele nos caminhos de Deus, ele falhou nisso, né? E Samuel, devolvido ao Senhor, ele começou a morar dentro do templo de Deus, né? E ele começou a viver junto com Eli, né? E Samuel, desde criança, ele era uma luz, ele era uma esperança para a época que eles estavam vivendo, né? Porque Samuel, ele recebeu uma palavra profética
o próprio Deus chamou ele em voz audível, e Deus chamou ele 2 vezes, né? Disse: Samuel, Samuel. E aí Samuel, ele achou que era Eli que estava chamando ele, porque isso foi no meio da noite, ele estava dormindo, e ele se levantou, ele era criança, e ele foi até Eli, que nessa época já estava ficando bem debilitado por causa da idade dele, e disse: Eli, eis-me aqui, estou aqui, por que você me chamou? E ele falou: menino, eu não te chamei, volta para o seu quarto. E Deus chama ele de novo: Samuel. Aí ele volta para Eli, ele fala: olha, eu não te chamei. Na terceira vez, Samuel volta de novo, porque Deus chamou ele de novo, e ele então, ele entende que é Deus que está chamando ele, e fala: olha, quando a voz se chamar de novo, você fala a esta voz, você se comunica com ela e diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então Deus chama ele de novo, e Samuel fala isso, e Deus começa a falar com ele. Quando a gente lê essa parte na Bíblia, é de arrepiar. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, algo se comunica, algo fala ao meu interior, porque as visões naquela época, Deus falando com seus profetas, com seus amigos naquela época, era algo raro, era algo incomum. Então, de repente, Deus: eu estou para fazer algo que vai fazer tinir os ouvidos do povo. A hora que Deus fala isso e você lê isso na Bíblia, cara, isso mexe com o nosso interior, né? Então, Samuel, ele começa a crescer em conhecimento e graça diante de Deus, né? E Deus começa a falar com o Samuel através de sonhos, né? E Samuel, ele fala essa visão para Eli, né? Que o povo iria sofrer, o povo ia perder uma guerra, né? E que também Eli ia sofrer punição por conta do que os filhos dele estavam fazendo, né? Então, nessa mesma época, a gente vê que os filisteus, eles vencem Israel numa guerra, né? E nessa guerra, a gente já começa a discorrer sobre o capítulo 4 e o 7, e nessa guerra, os filisteus, eles tomam a arca da aliança, eles tomam a arca de Deus dos israelitas, né? E quando os filisteus, eles tomam a arca da aliança, muitas coisas começam a acontecer, e não são coisas boas, né? Deus, ele não defendeu Israel nessa batalha, Israel perdeu essa batalha, mas Deus se defendeu, ele defendeu a sua presença que ficava sobre a arca de Deus, né? Por quê? Porque quando os filisteus levaram a arca para a terra deles, eles colocaram a arca dentro do templo de Dagon, o deus peixe deles, né? E no dia seguinte que a arca passou a noite dentro do templo, a figura, a estátua de Dagon foi encontrada prostrada diante da arca. Eles acharam aquilo estranho e eles colocaram de volta a estátua no lugar dela, e no dia seguinte eles acharam prostrada de novo, e no outro dia eles encontraram ela com as mãos e a cabeça cortada, decapitada, e as mãos estavam sobre as soleiras da porta de entrada do templo, né? E a palavra de Deus, a Bíblia diz que desde esse dia, eles não pisavam mais na soleira da porta. É como se fosse um símbolo de Deus dizendo assim: Dagon, você não tem mais governo, você não tem autoridade, não tem mais cabeça neste lugar, e também não tem mais ação, suas mãos estão cortadas, porque minha presença está aqui. E não só começou a acontecer isso, mas começou a acontecer pragas no meio do povo. O povo começou a ter tumores, úlceras na pele, né? Todo o povo. E também ratos, uma infestação de ratos começaram a tomar as cidades deles, e eles começaram a ficar desesperadíssimos. Então, no capítulo 6, eles têm a ideia de devolver a arca. Eles têm os adivinhadores, eles dizem: o que faremos com a arca do Senhor?
Dizei como devolvê-la ao seu lugar. E eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandais sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então eles mandaram fazer algumas úlceras, tumores feitos de ouro, né, simbolizando, acho que foram 6 tumores, representando 6 reis dos filisteus, né, e também mandaram fazer ratos de ouro, e eles colocaram num cofre e colocaram em cima de uma carroça que mandaram fazer para pôr a arca da aliança em cima também. E aí eles decidiram o seguinte, eles disseram assim, olha, se realmente é Deus que está mandando essa praga sobre a gente vai fazer um teste. Vamos pegar 2 vacas que nunca tiveram jugo sobre as costas, elas nunca carregaram carroça, né? E essas vacas, quando elas são assim, quando elas nunca têm experiência com isso, elas são difíceis de guiar, elas não obedecem muito, e ainda mais, eles pegaram 2 vacas que estavam com cria, e eu descobri que vacas com cria, elas não vão embora, assim, elas não vão para longe, deixando seus filhotes para trás, né? É instintivo dela, é da vaca não ir embora, é difícil da vaca ir embora, assim, e deixar os seus filhos, né? Deixar os seus filhotes para trás. E eles pegaram 2 vacas que nunca tinham puxado uma carroça e essas vacas também estavam prenhas. Então, se essas vacas fossem direto para a primeira cidade israelita que tivesse mais próximo lá, da onde eles iam soltar essa carroça com as vacas, era Deus que enviou. Era um sinal positivo de que era Deus que tinha enviado essas pragas sobre Israel. E o que aconteceu? Essas vacas elas foram direto até a cidade mais próxima dos israelitas, né, que tinha ali perto. E o povo filisteu disse, ai de nós, eles temeram a Deus, eles creram no Deus que tirou o povo do Egito, que estendeu a sua mão sobre o Egito, que liberou as suas pragas, liberou o seu juízo e libertou o povo de Israel do Egito, né? Nesse caso aqui a gente vê até o povo filisteu deve ter crido mais em Deus do que os próprios israelitas, porque a gente vai ver que na narrativa, na história que os israelitas eles não estavam muito do lado de Deus nessa época, né? Se você quiser anotar, se você tiver com o seu caderno aí, com a sua folha, anote essas referências que eu vou dar agora. Salmos 78, do versículo 52 ao 61. Versículos 52 ao 61. O salmista ele fala dessa saída da arca, Deus escolhendo Efraim e rejeitando Judá, né? Porque antes a arca ficava em Siló, no território de Judá, e agora ela vai para Efraim, no território de Efraim, né? E também anote Jeremias capítulo 7, do versículo 12 ao 14. Jeremias capítulo 7, do versículo 12 ao 14. E Jeremias 26... Jeremias capítulo 26, do versículo 6 ao 9. Jeremias também vai falar dessa saída da arca, né? Quando a arca foi tomada pelos filisteus, né? E a situação do povo estava tão ruim, que a mulher de Finéias, né, que era um dos filhos de Eli, né, que tomava conta do templo, ela colocou o nome do filho dela de Icabode, né, que significa que a glória de Deus tinha ido embora. Quando o filho nasceu, ela nem quis olhar para o filho dela, porque ela estava tão desgostosa com aquela situação, né, que a arca tinha sido levada, que o povo de Israel estava, e... isso aconteceu, né? Mas aí, depois que a arca ela voltou para Israel, né? Depois que os filisteus poram ela na carroça e soltaram os bois e ela voltou
para Israel. Deus deu vitória para Israel sobre os filisteus, né? Mas não foi por causa da arca, não foi por causa dos filisteus terem pegado a arca por ser um amuleto, né? Eles queriam um amuleto que livrasse eles de Israel e dos inimigos e tal, mas não foi por causa da arca que Deus deu a vitória para Israel, mas foi por causa da pessoa de Samuel, né? E Samuel, ele tem uma parte muito importante na história de Deus, e a gente vai ver isso, né? Samuel, depois dessa guerra, depois que a arca voltou para Israel, ele clamou a Deus e ele reuniu o povo para arrependimento diante de Deus, para que o povo se voltasse ao Senhor, né? Porque Deus tinha feito milagres, ele tinha feito sinais e maravilhas de pragas nos inimigos para que a arca voltasse e eles vencessem a guerra, animados pela arca ter voltado, né? Então, quando a gente abre 1 Samuel capítulo 7 aqui, versículo 3, 1 Samuel 7, 3 até o 6, ele diz assim: E Samuel falou a todo o povo de Israel: Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as Astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: Reuni todo Israel em Mispá e intercedei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e ali confessaram. Eles vão confessar: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá, né? Essa atitude de jogar água, tirar água e derramar água diante do Senhor é uma atitude de contrição, né? que eles estavam tendo diante do Senhor. Então Samuel, ele foi essa peça-chave para sempre alertar o povo, para eles se arrependerem e muitas vezes que eles estavam fazendo algo errado, né? Eles estavam cometendo erros, e Samuel, a gente vai ver e descobrir que ele foi o último juiz de Israel, né? A gente já viu, já estudou os livros de Juízes, e a gente vai ver que Samuel foi o último juiz a governar sobre Israel, porque depois viria um rei. E aí a gente já começa a ver a história do capítulo 8 até o capítulo 10, né? Que o povo, então, ele decide ter um rei. Ele diz: olha, Samuel, a gente quer ter um rei igual às outras nações. A gente quer ter um rei igual às outras nações, e a gente quer que você consulte o Senhor e ele nos dê um rei. E Samuel, ele fica muito chateado por causa disso, né? Porque eles queriam um rei e eles não queriam que Deus governasse como rei soberano sobre eles, né? Então o Senhor vai até Samuel e diz para ele: olha, não fica chateado, porque quem eles rejeitaram não foi você, mas foi a mim, porque eles não me querem como um rei soberano, mas eles querem um rei terreno, que nem as outras nações, né? Então a intenção de Israel estava totalmente errada, a intenção do povo estava errada, porque eles não queriam ser dependentes, eles queriam ser independentes de Deus, né? Samuel, ele clamou a Deus, ele falou: Deus, tenha misericórdia deles. Samuel avisou que o rei ia ser ruim, né? Mas eles mesmo assim quiseram. Eles falaram: não ligamos aí porque você está falando, a gente quer esse rei. Porém, Deus, ele fez com que essa situação ruim desse rei sendo levantado se tornasse em bem, pois Deus, ele estava preparando alguém segundo o seu coração nessa história, né? Para governar o seu povo e seguir com o seu plano.
Porque mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus ele consegue fazer isso. Ele consegue orquestrar as coisas, porque Deus está, sim, no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Como a gente lê no livro de Jó, ele fala: Jó, você estava nas colinas quando os animais eles davam cria. Jó, você estava lá quando a águia fez o seu ninho lá no alto, sabe? Deus ele vê detalhes pequenos, quanto mais os maiores, importantes de uma nação, né? Então Deus ele está no controle de tudo e Deus ele tem o poder de fazer coisas ruins se tornarem bem, e até mesmo o povo querendo coisas ruins e ele permitindo essas coisas acontecerem, Deus consegue usar essas coisas para a glória dele, né? Então a gente vê um novo personagem surgindo aqui na história de Deus, que é Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Ele tinha um pai chamado Quis, e Saul ele foi atrás das jumentas do seu pai Quis, que tinham se perdido, ele e um funcionário do pai dele. E eles sabiam mais ou menos a região onde as jumentas estavam, e ele falou pro funcionário do pai dele: olha, vamos para aquela região e vamos perguntar para o profeta que mora lá naquela região aonde que as jumentas estão, né? E a gente vai descobrir aonde que elas estão. Mas no dia anterior de Saul e o funcionário do pai dele saírem até essa terra, Deus falou com Samuel: olha, daqui amanhã, mais ou menos nessa hora, vai chegar 2 homens, e um deles é o cara que eu escolhi para ser rei sobre Israel. Então, você vai ungir ele rei, né? E pode falar para ele que as jumentas já foram encontradas, né? E que ele não precisa se preocupar com isso, né? Então, tudo acontece como Deus tinha dito para Samuel. Esses homens chegam até ele, né? Eles perguntam: onde está o vidente? E Samuel fala: eu sou o vidente, né? Porque naquela época os profetas eram chamados de videntes, né? Eles viam o futuro, eles viam a movimentação de Cristo, eles viam a movimentação de Deus sobre o que Deus estava fazendo com o povo e o povo naquela época, né? E eles tinham visões também, então por isso eles eram chamados de videntes, né? E acredito que os profetas até hoje podem ser chamados de videntes, porque eles continuam vendo o que Deus está fazendo, o que está se movendo, né? Então Samuel ele unge Saul como rei, só que Saul ele não começa a governar depois que Samuel unge ele. As coisas com Deus não funcionam dessa maneira. Muitas vezes Deus nos dá promessas na nossa vida que são de Deus, que estão no coração de Deus, mas muitas vezes elas não acontecem do dia para a noite, né? E a gente descobre isso aqui na unção de Saul. A gente vai descobrir isso também na unção de Davi, que as coisas não aconteceram do dia para a noite, mas que eles tinham uma promessa, né? E que Deus cumpriu essa promessa que ele tinha. Mas isso pode também ser aplicado a nós, assim, irmãos. Muitas vezes a gente tem algo em Deus, a gente já recebeu uma direção de Deus, mas muitas vezes a gente vê que as situações não estão favoráveis para isso, sabe? Uma é que a gente talvez não esteja se posicionando para que as coisas ajam como Deus quer que a gente faça. A gente não está se posicionando para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, ou a gente ainda não está, a gente está no processo, a gente está nesse tempo em que Deus está construindo as coisas ainda, né? Então Saul, depois que ele é ungido, ele desce ele volta, né, para a cidade dele, porque ele recebeu a notícia que as jumentas já tinham sido achadas, e Quis, o pai dele, até já tinha recebido essas jumentas, só que agora ele estava preocupado com ele, com Saul e com o funcionário. Aí Saul voltou para a casa dos pais dele, e quando ele estava
descendo para ir lá para a cidade deles, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi empoderado pelo Espírito Santo ali, e ele profetizou junto com os profetas, né? E aqui na minha versão ele fala que ele teve manifestações proféticas. Outras versões falam que ele profetizou em transe, né? Porque naquela época o nível profético era assim, acredito que geralmente, acredito que também dá para se chegar nesses níveis, mas isso é assunto para outro dia, né? Então o povo também ele escolhe Saul como rei, né? Samuel ele desce até o povo e eles tiram sortes, né? Naquela época a sorte era muito usada para revelar a vontade de Deus. Eles acreditavam que Deus era tão soberano e Deus estava tão no controle das coisas que se eles jogassem sortes, o que a sorte caísse era a vontade de Deus. Olha só. Então eles tiraram sortes, caiu na tribo de Saul, tiraram sortes, caiu na família de Saul e tiraram sortes de novo e caiu em Saul. Só que eles procuraram Saul e Saul não estava lá, no meio do sorteio, no meio do povo. Então eles se voltaram para o Senhor e perguntaram: Deus, aonde que Saul está? Porque ele não está aqui. E Deus falou assim: olha, ele tá lá escondido no meio da bagagem. Então eles foram lá, pegaram Saul, né, e o nomearam rei sobre Israel. Saul, ele demonstra aí que ele não queria ser rei, ele não queria assumir esse papel que Deus tinha dado para ele, né? Mas lá na frente a gente vai ver Saul mudando de ideia, ele mudando esse coração dele, né? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Nesse momento a gente está falando de Samuel do 11 ao 13, certo? Beleza. Falei sobre o comecinho o finalzinho do 10. Falando sobre do 11 ao 13, a gente vê na história de Deus que Saul ele vence os amonitas, né? E então ele é reconhecido como rei, né? Saul já tinha sido ungido rei, o povo já tinha declarado: olha, esse é o nosso rei, mas ninguém respeitava ele, né? Ninguém o via como rei de Israel, até que então os amonitas confrontaram Israel, ninguém queria lutar com eles, então uma ira santa surgiu no coração de Saul, né? E Saul pegou um boi, despedaçou o boi, né? Fala aqui no versículo 7. Então pegou uma junta de bois, né? Cortou-os em pedaços, na verdade pegou vários bois, cortou em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiros e disse: assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e vieram unidos. Então o temor de Deus caiu sobre o povo nessa ira santa que Saul sentiu de ver outra nação, né, outro povo confrontando o povo de Deus, né? E ele fez isso e o temor de Deus caiu sobre o povo e o povo se reuniu e foi para a guerra junto com Saul, né? Então muitas vezes Deus pode nos dar ira santa, né? Se nós estivermos alinhados com o coração de Deus, Ele vai nos dar ira santa. Ele vai nos dar uma ira contra tudo aquilo que Deus odeia. E Deus vai dar um amor para a gente sobre tudo aquilo que Deus ama, né? E a gente vê também outros homens de Deus tendo ataques de ira santa. A gente vai ver Davi daqui a pouco, mais para frente, tendo também um ataque de ira santa. A gente vê Jesus em Mateus 16, na purificação do templo, né? Jesus ele fazendo um chicote, ele entrando no templo, fazendo barulho com chicote, pá,
e ele revirando as mesas e os dinheiro caindo no chão e ele soltando os animais e dizendo que a casa do pai dele seria chamada de casa de oração e não era para ter um comércio lá dentro, né? Onde ladrões iam atuar. Então, se nós estivermos com o nosso coração alinhado com Deus, Deus vai nos dar uma ira santa contra o pecado, uma ira santa contra tudo aquilo que Deus odeia, né? E um amor fraterno e um amor sólido de tudo aquilo que Deus ama, por tudo aquilo que Deus ama, né? Saul, depois que ele teve essa ira santa, ele foi para a guerra e o povo venceu, né? E Saul então foi reconhecido rei sobre sobre Israel, né? E ele convocou o povo de Israel e vencendo a guerra, a honra dele foi confirmada diante do povo. E isso confirmou ele sobre rei de Israel. Aí Samuel, ele defende a honra de Saul e ele presta conta de todo o tempo que ele foi juiz, né, e passa o cargo para Saul, né? Isso está no capítulo 12 aqui, né? Então, aqui a gente vê o fim do ministério de Samuel e a gente vê que Samuel, ele foi o último juiz do povo de Israel, né? Então, terminou aqui em Samuel a era do governo dos juízes, digamos assim, e começou o reinado aí de Israel, né? Um rei governando sobre Israel. Então Samuel ele passa o cargo de governador para Saul, né? E ele avisa que não adianta ter um rei se eles não voltarem o coração para Deus, né? Não adianta ter um rei. E ele fala isso na frente de Saul. Então Samuel ele manda uma chuva sobre o povo, né? E o Senhor ele fecha o céu, né? Ele envia relâmpagos e trovões e o povo fica com medo e eles também passam a ter medo de Samuel, né? Eles reconhecem ele como um profeta poderoso em Deus, né? Samuel ele deixa de ser governador, né, e ele passa a ser um intercessor para o povo, né? Ele começa a interceder pelo povo. Então, quem já liderou, né, na igreja, né, o povo de Deus, ele nunca deixa de ter uma função, né? Depois que ele termina de liderar, ele passa o seu bastão, né? A intercessão pelo povo, a intercessão por aqueles que ele discipulava ainda fica sobre os ombros, né? Saul, então, ele é testado por Samuel, né? Samuel ele pediu para que Saul ele esperasse para oferecer um sacrifício, né, esperasse por 7 dias, mas Saul ele não espera, ele não passa na prova que Deus tinha dado para Saul, né? Então Saul ele é reprovado diante de Deus, né? A gente vai ver Deus testando Saul, né, diante em fidelidade, né, em fé diante de Deus, e Saul aqui é reprovado por Deus, né? E ele não pode ser mais rei, né? Deus rejeita ele, né? E ele não... qual foi o pecado de Saul? O pecado de Saul foi que um rei não pode ser sacerdote, né? Um rei não pode oferecer sacrifícios, né? Deus não une isso no Antigo Testamento. Deus só vai unir isso em Jesus, né? Deus só vai fazer um rei sacerdote em Cristo, né? Por isso que Melquisedeque, quando a gente vê em Gênesis, ele é uma figura, ele é um símbolo de Cristo, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala que Melquisedeque era rei e sacerdote, né? E Abraão deu o dízimo
para ele, né? Então, só Melquisedeque e Jesus foram reis e sacerdotes, né? Por isso que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É porque Jesus, ele é rei e também é sacerdote, né? E aqui Samuel ele diz que é melhor obedecer do que aplacar a satisfação de Deus fazendo algo fora de tempo. Então Saul aqui ele começa a demonstrar religiosidade, porque ele também fala para Samuel: mas o que eu fiz de errado? Você demorou para chegar, então eu acabei que sacrifiquei mesmo, adorei aqui a Deus, então a gente estava indo de partida agora para a guerra, porque Deus merece glória, né? Deus merece ser adorado, mas mas Samuel fala: olha, é melhor obedecer do que aplacar a satisfação de Deus fazendo algo fora de tempo, fazendo algo que Deus não deseja, né? É como se Samuel tivesse dizendo assim: Deus ele quer uma feijoada, mas aí você faz uma virada paulista para ele e entrega para ele, né? E aí ele fala: ei, eu pedi uma feijoada, por que aqui tem uma bisteca de porco, arroz, farofa e couve? Por que tem isso aqui se eu pedir uma feijoada, né? E muitas vezes a gente cai nesse erro, né? Da gente estar fazendo as coisas na boa intenção, né? E até mesmo visando a glória de Deus, só que a gente não fazendo da forma que Deus quer que a gente faça, né? Executando da forma certa que Deus faça, com a intenção correta daquilo que Deus quer e deseja de nós, né? Seguindo para frente, então, aqui, passando para o capítulo do 14 ao 15, né? Dos capítulos 14 ao 15, a gente vê que mesmo Deus ele tendo rejeitado Saul, Deus ele deu vitória sobre os filisteus. Mesmo assim, Saul ele ia para a guerra e vencia os filisteus, né? A atitude do filho de Saul foi uma das causas disso. Enquanto Saul estava debaixo da árvore sem saber o que fazer, Jonatas tem uma atitude de coragem e de muita fé, né? Jonatas e seu escudeiro, né? Eles vão até a guarnição dos filisteus, né? Como diz aqui na minha versão. E eles vão lá e Jonatas diz, né? Ele diz: quem vence a guerra, se a gente vence a guerra, não é pela nossa causa, não é por nossa causa, mas é porque Deus queria que a gente vencesse essa guerra, então vamos subir lá. Se os filisteus disserem assim, ó, vem para cá que a gente vai te dar uma lição, a gente sabe que é Deus que está à nossa frente, Deus vai dar vitória contra os filisteus se a gente for lá sozinho. Mas se eles disserem assim, ó, fica aí vocês dois que a gente vai descer aí para dar uma lição em vocês, eles iriam saber, né, que Deus não ia estar junto com eles e que Deus não ia dar vitória para eles, né? Então os dois foram e eles deixaram ser vistos pelos filisteus, e quando os filisteus viram eles, falaram: ah lá, os israelitas estão saindo dos seus buracos e das suas tocas, venham aqui que nós vamos te dar uma lição. Então eles entenderam que o Senhor estava junto com eles, né? Então Jonatas e o seu escudeiro, eles saem para a guerra, né? E falam que os filisteus estavam num local mais alto. Então Jonatas foi indo na frente, meio que escalando, e o escudeiro foi meio atrás. Então Jonatas derrubava os caras e o escudeiro ia matando os caras. E eles mataram um monte de gente. E aconteceu um milagre, aconteceu sinais e maravilhas, né? Aqui no versículo 15 do capítulo 14 vai dizer assim: então houve um temor no acampamento, no campo e em todo o povo, e a própria guarnição e os saqueadores estremeceram, e até a terra estremeceu, teve um terremoto, de modo que houve um grande pânico. Então, quando eles foram lá, Deus fez um milagre maravilhoso, e a terra
tremeu, teve terremoto, e Jonatas foi usado por Deus para vencer essa batalha aqui, né, contra os filisteus, né? E no meio disso tudo, Saul ele está junto com os guerreiros, e Saul começa a ter atitudes religiosas, né? Ele começa a ter atitudes de alguém religioso, né? Porque ele mandou a arca voltar, né? Como um amuleto, né? Ele tinha a arca como um simples amuleto para vencer a guerra, e ele proclamou um jejum que prejudicou todo mundo que estava no exército. Ele disse: olha, ninguém vai comer até o final da tarde. E isso fez com que os guerreiros, os soldados, ficassem completamente exaustos, né? E nesse meio tempo, como eu disse, Jonatas ele estava lá matando os filisteus. E quando ele voltou, ele não sabia desse jejum que Saul tinha proposto, e ele comeu um pouco de mel. Ele quebrou o jejum. Os soldados falaram para ele, olha, seu pai decretou um jejum, por isso que a gente está tudo acabado, estrupiado aqui, a gente está exausto, né? E aí Saul, ele vê que Deus não está falando com ele, e aí ele manda vir tirar sortes, e ele fala: vamos tirar sortes entre os soldados, eu e Jonatas. E eles tiram sortes e cai sobre ele e Jonatas. Então eles tiram sorte de novo e cai sobre Jonatas, e ele fala: mesmo se for o meu filho Jonatas que pecou, ele vai morrer. Só que Jonatas tinha sido usado tremendamente pelo Senhor para vencer uma guerra. Olha como Saul, além de ter uma atitude religiosa, ele ainda é insensato, ele não foi sábio nessas decisões que ele teve. E Jonatas falou assim: pequei, eu realmente descumpri, eu não sabia disso, então eu estou pronto para morrer. E Saul manda matar, e os soldados dele não matam. Fala assim: não, a gente não vai matar ninguém não. Ele foi usado para libertar o povo, teve um milagre tremendo aí, ninguém vai morrer não. Então os soldados evitam que Jonatas fosse morto nesse dia, né? Nesse período. Falando já sobre os capítulos do 16 ao 17, Deus ele já tinha rejeitado Saul. Saul não tinha passado na prova de Deus, né? Então Deus ele já estava, ele já tinha escolhido alguém segundo o seu coração para governar Israel, né? Então Deus ele envia Samuel para ungir Davi, né? E porém Samuel ele fica com medo, né? Então Deus ensina ele como ir escondido. Deus fala para ele assim: olha, pega um cordeiro então, e fala que você vai fazer um sacrifício, e você vai lá e unge Davi, né? E no momento da unção de Davi, Deus ele não escolhe o exterior como foi a escolha de Saul, né? Saul ele era um cara alto, assim, fala que os israelitas chegavam só até o ombro de Saul. Então Saul era um cara alto, devia ser um cara imponente quando você olhava para ele assim. Só que Deus agora ele escolhe o interior, né? Deus sempre escolheu e escolhe o interior, mas Deus queria comunicar algo ao povo através disso, né? E essa foi a primeira unção de Davi, né? E isso não quer dizer que foi logo o cumprimento do reinado de Davi, né? Davi começa esse processo dolorido e com muita coisa até que ele comece a realmente governar de fato sobre Israel, né? O Espírito Santo também ele vem sobre Davi, ele deixa Saul, e um espírito maligno enviado da parte de Deus começa a atormentar Saul, né? E isso não espanta a gente. A gente não pode se espantar com isso, com Deus enviando espíritos malignos, porque a gente já teve um caso que a gente viu o próprio Senhor enviando um espírito maligno para confundir os profetas, se não me engano, de Acabe, para que ele fosse para a guerra, achando que ele ia vencer,
e ele morresse lá na guerra, né? Fala que Micaías, se eu não me engano, era o nome do profeta, isso está em Crônicas, né? Segunda Crônicas, fala que ele viu o Senhor numa assembleia solene e vários espíritos estavam diante dele, né? E tinham espíritos malignos diante dele, então Deus não estava nos céus dos céus, né? Ele não estava na sua habitação celestial, ele não estava na sala do trono, muito provavelmente ele estava no segundo céu, né? Deus estava nas regiões celestiais e os anjos e demônios, então, podem se colocar diante de Deus, e Deus falou assim: quem que eu vou enviar lá para enganar eles? E um espírito maligno fala: eu vou. E Deus chama ele e fala: como? E aí eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Deus fala: então vai. Né? Então Deus ele está mandando outro espírito maligno aqui para atormentar Saul, né? Então Então Deus faz essas coisas e a gente não precisa se escandalizar com esse tipo de coisa, né? Então a história de Davi e Golias também começa, né? Aqui a gente tem uma história fantástica da Bíblia, super famosa, né? E gente, uma coisa que eu queria falar sobre esse livro, essa parte, é que muitas vezes a gente vê essa história, ou a gente ouve dizer essa história, como se fosse a história de nós, sendo Davi, e Golias, os nossos problemas, né? Aqui, as nossas dificuldades da vida, né? Que muitas vezes não são dificuldades tão grandes assim, mas a gente faz uma tempestade em copo d'água. Mas eu já ouvi, cara, uma coisa que aqueceu o meu interior e testificou muito no meu interior a respeito dessa história, que acredito eu que, na verdade, Davi ele não seja um símbolo de nós mesmos lutando com os nossos problemas, mas que Davi ele é uma representação de Cristo, de Jesus, porque Jesus ele é o santo guerreiro. Ele é o santo guerreiro de Deus, ele é o comandante do exército celestial, como diz em Josué 5, e nós que éramos os soldados apavorados, em choque, não sabíamos o que fazer, estávamos desesperados contra um inimigo que não poderíamos vencer, que é o pecado e a morte eterna. Então Cristo, o guerreiro fiel de Deus, ele vem e ele luta em nome de Deus contra o pecado e contra a morte eterna, e ele vence e ele corta a cabeça e ele ergue esse troféu em vitória, e por causa dele nós temos coragem e nós avançamos para a guerra, e nós recebemos uma herança que não era nossa, nós recebemos uma herança que era de Jesus. Cara, isso aquece o meu interior, isso aquece o meu coração, porque Jesus ele é um homem de guerra. Fala em Josué 5 que ele é o comandante do exército do céu. Em Apocalipse 19:11 diz que Jesus voltará em cima de um cavalo branco com um exército, ele vai vir liderando o seu exército com uma espada na mão, e essa espada na mão não vai fazer carinho, mas ele vai fazer uma guerra contra os inimigos que vão estar subindo contra Israel para tomar Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade de Jesus, né? A cidade que Jesus escolheu para descer sobre ela, para tocar os pés em cima do Monte das Oliveiras. Gente, isso aquece o meu interior. E eu acho que essa história de Davi e Golias tem muito mais a ver com isso do que com Davi sendo a gente e a gente lutando contra os nossos problemas aqui da terra, né? Então, Davi nessa hora também tem aquela ira santa. Ele fala: quem é esse incircunciso que está falando contra o povo de Deus? Gente, como vocês deixam um negócio desse acontecer? Eu vou lá. Então os soldados ouvem isso, leva até Saul. Saul fala: então vai lá, menino, porque ele era jovem, né? E ele
joga a pedra e Golias recebe a pedrada e Golias morre, e fala que Davi corta a cabeça de Golias, ele pega essa cabeça e ele não solta mais essa cabeça, porque ele anda no meio dos soldados. Fala que quando ele chegou na presença de Saul, ele estava com a cabeça na mão, e ele voltou para Jerusalém com a cabeça na mão, né? Davi era sangue no zóio mesmo, Davi era guerreiro, era um homem de guerra, né? Representando o Senhor Jesus, né? E a gente passando já para o nosso final da aula aqui, né? Estamos quase terminando, falando dos capítulos do 18 até o 20, né? Nós vemos um dos refrões desses capítulos que vão seguir em diante até o final de 2 Samuel, que diz que Deus estava com Davi, que Deus estava com Davi. Esse é um refrão que a gente vai ver nesses livros se repetindo, né? E quando Deus ele está com alguém, muitas coisas boas acontecem, né? Mas ciúmes também acontecem, né? Uma pessoa que carrega essa prosperidade de Deus e a graça de Deus causa ciúmes em muitas pessoas, né? E quando as mulheres elas cantavam a música que Davi matou dezenas de milhares, enquanto Saul só milhares, Saul ele identificou que Davi ia tomar o lugar dele, ia tomar o reinado dele, né? Então Davi ele não queria nada de Saul, ele não queria o lugar de Saul. Davi só queria servir a Deus. E Jonatas, quando viu Davi lutar com Golias, como ele lutou, ele se identificou com Davi, né? E nesses capítulos a gente vê Davi e Jonatas fazendo uma aliança, né? Eles se tornam grandes amigos, né? E essa amizade ela é tão forte que diz que Jonatas amava Davi, né? E nessa parte muita gente fala besteira, né? Porque em algumas versões diz que o amor de Jonatas por Davi era melhor que o de mulheres, né? E muita gente fala que por causa disso Davi e Jonatas eram gays, né? Eram homossexuais, e gente, isso não tem nada a ver mesmo, porque o que ele quer dizer com isso é que Jonatas amava Davi como a si próprio. Ele amava com um amor intenso de amigo, né, de amizade, e essas amizades de aliança, elas são reais. Gente, a gente tem que procurar fazer amizades de aliança como Davi e Jonatas eles tiveram, né, amizades com que a gente pode depositar nossa confiança, com irmãos da igreja, com irmãos maduros na fé, e também com amigos, né, próximos. Assim, a gente ter esses relacionamentos de aliança são fundamentais para a nossa caminhada com Cristo, né? E Jonatas, nessa amizade, ajudou muito Davi quando o pai dele, Saul, começou a perseguir Davi por causa de ciúmes, né? Então Saul, no final do capítulo 20, ele quis tentar com que Davi fosse morto pelos inimigos. Então ele falou assim: olha, Davi, eu gosto muito de você, então eu quero te dar a minha filha como a sua esposa. E Davi se sente muito honrado por causa disso. Ele fala: nossa, eu não sou nada para ser genro do rei, né? Então ele fala assim: olha, os mensageiros falam para Davi: olha, Saul ele não quer um dote, mas ele quer que você mate 100 filisteus, né? Então Davi, antes do prazo, mata 200 filisteus, né? Então Saul não teve o seu plano frustrado, né? Davi não morreu pela mão dos filisteus. Saul não queria manchar sua mão de sangue, né? Com sangue inocente. Mas Davi acaba fazendo o que ele pediu. Então Saul acaba dando Mical, né, sua filha mais nova, porque a filha mais velha ele não deu. Porque quando Golias desafiou os soldados, ele falou: quem matar esse gigante vai receber a minha filha
como recompensa, e Saul não deu. Vocês podem ver, você percebe aqui, não fala nada que Saul deu a filha dele para Davi. Na verdade, a Bíblia fala que Saul deu para outro cara, né, chamava Adriel. Deu para outro cara, e então é isso, né? E esse é o final do capítulo 20. Gente, então a gente chegou até o final aqui da nossa primeira aula de 1ª e 2ª Samuel, né? Espero que o Senhor tenha falado ao interior de vocês nessa aula. Essas aulas a gente está tendo uma visão panorâmica da história de Deus, né? Então a gente está discorrendo a história de Deus para que a gente conheça quem é Deus, conheça quem é este Deus, o que Ele quer falar para nós, como Deus se comunica a nós, né? E é isso. Deixa eu fazer uma oração para a gente terminar essa aula. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Senhor, a gente te agradece pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens e mulheres com obediência radical, com amor pelo Senhor, para continuar o seu plano. Deus, o Senhor falou que o Senhor não faz nada na terra sem revelar aos seus profetas, aos seus amigos. E Deus, nós queremos ser seus amigos, Pai. Nós queremos ser seus amigos que ouvem a sua voz, sabem o que está no seu coração e passam isso para as pessoas, que comunicam isso para a nossa geração. Pai, faz-nos vozes proféticas que sabem aquilo que o Senhor quer, vozes que leem a sua palavra e que conhecem a sua verdade. Deus, é isso que a gente ora e te agradece em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, irmãos. Fiquem com Deus.